conhecida, tenho certeza, pelo povo da igreja. Lucas 19, bendito seja Deus. Glória a Deus. 19, verso 1. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele ministramos louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele estamos louvor. Lucas 19, todos acharam? Digam glória a Deus. Zaqueu, o publicano, que diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Fecha os olhos e diga: meu Deus, fala conosco nessa noite, através da sua palavra. A igreja do Senhor se assenta. Pode exaltar Jesus com palmas de glória. Se sentir uma coceirinha na garganta, dá um glória a Deus para Jesus que ela passa, tá bom? A gente tem que ir na igreja, uma coisa com a minha esposa, a gente tem que procurar prestar culto ao Senhor. Eu me recordo uma certa feita que ela estava com um machucado na perna. E ela, naquele dia, a gente saiu, fomos lá na cidade de Rolândia, glorificar o Senhor no meio da igreja lá. E ali o pregador falou: ó, você vai dando glória a Deus que Jesus vai curar você. E ali a gente começou a dar glória a Deus, irmãos. No final do culto, estava indo embora, ela notou que só ela glorificar o Senhor, Jesus curou aquele negócio que estava na perna. Então, se você veio na casa do Senhor, adora o nome dele, glorifica o nome dele, que ele vai abençoando, vai operando na tua vida, somente através da tua adoração aqui nessa noite. Quando nós vemos esta passagem da Bíblia, nós podemos entender e ver o amor de Deus e a sede que Ele despertava na vida das pessoas, a curiosidade, por que não dizer, que o Senhor, nosso Senhor Jesus, despertava no coração de pessoas que ouviam dizer as maravilhas que Ele fazia, a curiosidade e o por que não dizer ali a esperança que no coração de muitos brilhavam e nasciam da esperança de também um dia poder conhecer quem era este Jesus. Eu tenho certeza que na noite de hoje você veio ali, porque você veio na certeza que quem vai entregar o milagre na tua vida é o nosso Senhor. Glória a Deus. Que está em Jesus. Zaqueu cresceu no coração dele, irmãos, um desejo, porque ele ouviu acerca dos feitos que Jesus fazia, e a maneira como pessoas que outrora viviam desesperadas, mas que quando se encontravam com o Senhor, tinham uma vida mudada por Jesus, tinham uma vida transformada em pessoas que outrora sofriam, pessoas que choravam, pessoas que não tinham alegria, quando elas se encontravam com Jesus, por onde ele passava, mudava a situação. Isso chegou ao conhecimento de Zaqueu. Quem sabe Zaqueu, nós ouviu dizer da maneira como o Senhor transformou a vida de alguém que ele conhecia muito bem, um dos publicanos pelo nome de Levi e Mateus, que quando somente ao ouvir o chamado do Senhor, vem e segue, ele largou tudo, largou a vida que tinha, abandonou o salário que
tinha, a mordomia que vivia, e passou a seguir os passos do Mestre Jesus. Ele podia entender, amados irmãos, ele queria entender o porquê que pessoas que, como Levi, por exemplo, que tinha uma vida boa, que tinha uma regalia, uma certa regalia, mas que por decisão e por convite do Senhor, abandonou a mordomia e a regalia que tinha ali com o governo romano, de ser também um publicano, abandonando tudo e passando a andar, seguindo ao Senhor. Ele queria entender o motivo daquelas pessoas que, quando se depararam com aquele chamado Jesus de Nazaré, elas tinham a vida mudada por completo. A Bíblia diz que Jesus agora ele vai entrando em Jericó, e Jericó é a cidade de Zaqueu. Zaqueu, meus irmãos, um publicano, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha ao seu dispor muitos funcionários, e ele sendo chefe, ele comandava naquele lugar, ele comandava a coletoria. E se você analisar e observar, os publicanos eram pessoas odiadas pelos judeus. Eram pessoas, meus irmãos, que eram tidas como ladrões, como roubadores. Pessoas que, até mesmo pela própria pátria, eram pessoas que, como Levi, como Mateus, que abandonaram ali a sua própria pátria e passaram a roubar a sua própria nação. E eram tidos por ladrões e eram odiados pelo povo. A Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Um homem que tinha condição financeira, um homem que tinha bens, um homem que tinha uma certa regalia, devido à sua profissão ali como Estado romano. Mas lhe faltava algo que ele não conseguia entender ao enxergar pessoas na simplicidade, que quando andavam, quando se encontravam com Jesus, tinham algo que ele não conseguia adquirir até o presente momento. Quem sabe, meus irmãos, Zaqueu tinha o melhor médico da cidade. Quem sabe Zaqueu tinha o melhor camelo para passear. Quem sabe Zaqueu tinha as melhores casas para morar, mas ele não tinha a felicidade que aquelas pessoas que andavam com o Senhor deixavam tudo para trás e passavam a andar na presença de Jesus, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Zaqueu, meus irmãos, cresce no coração dele uma certa curiosidade de ver quem era este Jesus de Nazaré. Cresce no coração de Zaqueu quando Zaqueu ouve dizer que Jesus entra em Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu, ele mais do que depressa, ele vai em direção à multidão, ao povo que o cercava, ao povo que rodeava, que vinha entrando, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu, ele vai tentando enxergar quem era Jesus, procurando ver quem era o Senhor, mas a Bíblia diz no versículo 2 que ele não conseguia ver, porque ele era um homem de pequena estatura, diz a palavra do Senhor. Zaqueu, meus irmãos, ele era pequeno, mas ele estava tentando enxergar quem era Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Cheio de dinheiro, mas lhe faltava algo: compreender o porquê que as pessoas tinham a vida mudada e sentiam alegria e prazer em andar com o filho do carpinteiro. A Bíblia diz que ele procura ver, e ele não consegue. Versículo 3, o versículo 4 diz que ele corre adiante, ele vê o caminho que a multidão ia passar, ele tenta olhar, não consegue enxergar Jesus no meio do povo. A Bíblia diz que ele olha pelo caminho que Jesus, que a multidão haveria de passar, e a Bíblia diz que naquele caminho eles sobem uma figueira brava, um sicômoro. A Bíblia diz que para tentar ver Jesus quando ele passasse por debaixo daquela figueira. Mas o que Zaqueu não sabia, meus irmãos, que ele estava tentando ver o Senhor. O que Zaqueu não sabia é que enquanto ele tentava enxergar Jesus, mesmo na sua pequena estatura, Jesus já havia contemplado a vida dele. O que Zaqueu ainda não sabia, meus irmãos, é que enquanto ele tentava conhecer Jesus, Jesus já o conhecia. Jesus já sabia quem ele era. Jesus já sabia do que ele precisava. Jesus sabia o que lhe faltava.
multidão vem passando. E a Bíblia diz que quando aquela multidão passa debaixo daquela figueira, Zaqueu procurando enxergar quem era Jesus. Jesus já estava enxergando ele fazia muito tempo. Oh, aleluia. Essa igreja, o Senhor enxergando a tua vida faz tempo já. O Espírito me disse que o Senhor tem contemplado a tua vida já faz muito tempo, meu irmão e irmã. O Espírito Santo de Deus me disse que Jesus já tem contemplado o teu sofrimento há muito tempo, a tua angústia, a tua necessidade, o que você necessita há muito tempo. O Senhor, Ele conhece a tua vida, sabe há muito tempo o que você já tem passado. Sim, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Zaqueu olhando para baixo. A Bíblia diz que Jesus, quando a multidão passa, que Jesus passa debaixo da figueira, Zaqueu tentando enxergar quem era Jesus. Jesus olhou para cima e enxergou Zaqueu primeiro. Oh, glória a Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor olhou para cima e disse: Zaqueu, chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje ele convém pousar na sua casa. Imagina, irmãos, a alegria daquele homem. Imagina o espanto que não lhe causou quando ele em cima da figueira, quem sabe ninguém havia visto pelo seu pequeno tamanho, pela sua estatura. E a Bíblia diz que de repente ele ouve Jesus passar, e de baixo Jesus olha para cima, e a Bíblia diz que pelo nome chama ele: Zaqueu, desce depressa, filho, porque hoje me convém entrar na tua casa. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nosso Senhor conhece tudo. Sim, Jesus, é verdade. O Senhor conhece tudo, conhece antes mesmo. Meu No Pai. ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, você sabia disso? Sim, Jesus, eu sei. No ventre da sua mãe, o Senhor Ele já te contemplava, já sabia da tua vida, já conhecia o teu coração. Ele chamou Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, quando ouve o chamado do Senhor, a Bíblia diz que ele se apressa, desceu, e com alegria no coração, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus na casa dele, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Zaqueu, irmão, ele aproveitou o momento que Jesus chamou. Zaqueu, ele aproveitou, irmãos, o momento que Jesus falou: eu quero entrar na tua casa agora. A Bíblia diz que mais do que depressa, ele não deixou para amanhã, ele não deixou para depois, ele não tentou fazer o que estava fazendo, não, mas mais do que depressa ele desceu, e com alegria no coração ele falou: Senhor, entra na minha casa e muda a minha história. Aleluia. Glória a Jesus. Parece que vejo o Senhor batendo em corações aqui nesta noite. Parece que vejo pelo Espírito Santo o Senhor batendo no coração de irmãos e irmãs aqui nessa noite, dizendo: abre, porque eu quero entrar na tua vida. Abre hoje a porta do teu coração, porque o Senhor Ele quer transformar a tua vida, quer mudar a tua história, quer fazer de você um caso novo. Zaqueu, irmãos, ele aproveitou o momento e com alegria falou: Senhor, eu queria entrar na minha casa. A Bíblia diz que começaram a murmurar. A Bíblia diz que começaram a zoar. O povo, os fariseus começaram a murmurar porque ele entrou na casa de um pecador. Oh, meu Deus. Começaram a ouvir que Jesus entrou na casa de um homem que era taxado como ladrão, rejeitado pela sociedade, excomungado pelos próprios judeus. A Bíblia diz que agora Jesus entra na casa dele e eles começam a murmurar. A Bíblia diz que todo mundo começa a murmurar, dizendo que ele entrou para ser hóspede na casa de um pecador. Zaqueu, ouvindo murmurando, a murmuração do povo, temeu e disse: mais do que prontamente, a Bíblia diz que ele levantou, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres.
Irmãos, o que prendia Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ele se desprendeu daquilo. Glória a Deus. O que prendia, irmão Zaqueu, que era a fortuna, que era o dinheiro. Quando Jesus entrou na casa dele, mais que depressa, quando ele ouviu a murmuração, ficou pronto, Jesus vai embora. Mas eu não quero que ele vá embora. Jesus disse, ó, a metade dos meus bens eu dou a pobre. Eu dou a metade dos meus bens para os pobres, para que o Senhor não saia da minha casa. E ele falou ainda mais, ó, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus viu, irmãos, a atitude daquele homem. Jesus viu, irmãos, que no momento que Jesus ouviu a confissão de Zaqueu, Jesus viu que ele estava deixando tudo para estar servindo o Senhor. A Bíblia diz de um certo moço que chegou diante do Senhor e disse, Senhor, o que é necessário que eu me faça para me salvar? O Senhor falou, olha, tem os mandamentos, segue os mandamentos, guarda os mandamentos. Falou, Senhor, tudo isso eu tenho feito. O Senhor olhou para dentro do coração dele e viu que tinha algo que o impedia de seguir ao Senhor de verdade. Falou, vai, volta, vende tudo que tem. Vende a tua herança, vende a tua fortuna, vende a tua fazenda, repara aos pobres. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele moço abaixou a cabeça, porque ele estava preso nas coisas dessa vida. Zaqueu se desprendeu das coisas dessa vida, irmãos, quando ele entendeu o chamado do Senhor. Aleluia. Zaqueu, meus irmãos, ele se desprendeu no mesmo momento que Jesus falou, olha, quero entrar na tua casa. Ele diz que naquele momento, quando ele recebe Jesus com alegria, ele se desprendeu dos bens materiais. Ele viu que verdadeiramente valia a pena. Não era o dinheiro, não era a fortuna, não era a regalia do salário do Império Romano, não. Era o que valia a pena verdadeiramente, era ter Jesus dentro da tua casa. Zaqueu entendeu, irmãos, que de nada valia ter o dinheiro, de nada valia ter cabelo bom, casa boa, de nada valia ter regalia, ter dinheiro, ter fortuna, ter conta na poupança e não ter Jesus dentro da casa. Zaqueu entendeu que era melhor não ter nada, mas ter Jesus dentro da tua casa, porque aí sim ele conseguiu entender o que era sentir a alegria do Senhor. Jesus hoje quer entrar na tua casa, meu irmão e irmã. Jesus hoje está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele e ele comigo. Mas é necessário você abrir a porta e deixar Jesus entrar. É necessário você dar lugar ao Senhor. É necessário você entender que verdadeiramente as coisas dessa vida, irmãos, elas são de momento passageiro, ela passa, mas o que o Senhor tem para nós é eterno na tua presença. O que o Senhor tem para a igreja não está, a traça não corrói, a ferrugem não consome. Zaqueu entendeu isso, conseguiu entender o porquê que aquele povo sentia alegria em estar com o Senhor. Aleluia. Porque ele não havia sentido até o presente momento. Quando Jesus entrou na casa dele, a vida dele mudou, a alegria, o sentimento preencheu aquele vazio que o dinheiro não podia. Quantas pessoas que nos dias de hoje tentam preencher um vazio com coisas dessa vida? Verdade. Tentam preencher um vazio dentro do peito, achando que as coisas dessa vida, as alegrias deste mundo, irmão, satisfazer o desejo do teu coração, mas continua cada vez mais um vazio muito grande. Mas este vazio hoje, ele pode ser habitado pelo nosso Senhor Jesus, que está batendo na porta do teu coração. Hoje ele quer entrar na tua casa e dizer para você que é melhor estar com ele do que estar com as coisas dessa vida. Ele somente é que pode preencher um vazio do teu coração. É somente ele que pode alegrar a tua vida. É somente Jesus. Aleluia. Nós temos que entender, irmãos, que é necessário nós dar lugar ao Senhor. Aleluia, Deus. Quando ele quer entrar, quando ele
fazer morada, para que nós possamos entender o que é servir ao Senhor no corpo dele, o que é estar na presença de Jesus. Quantas pessoas que se alegram com tantas coisas desse mundo, se alegram com as coisas que são passageiras, mas dentro do peito continua aquele vazio, continua aquela angústia, porque Jesus ainda não entrou. Mas Jesus está pronto para preencher, para alegrar o teu coração a partir de hoje, meu irmão. Aleluia. Jesus está pronto para fazer por você o que até agora o bom salário não fez, o que um carro novo não conseguiu fazer. Jesus está pronto para fazer para você. Jesus está pronto para fazer por você o que até agora as drogas, a bebida não pôde fazer. Jesus está pronto para fazer por você a partir de hoje. Glória a Deus. Quantas pessoas não têm tanto dinheiro? Zaqueu tinha dinheiro, podia ter o que queria, mas faltava uma coisa. Não conseguia entender o porquê que aquele povo andava com as sandálias empoeiradas de um lado para o outro, seguindo o Senhor e dando glória ao nome de Jesus, mesmo sem ter nada. Zaqueu não conseguia entender, queria entender o porquê que pessoas que ele chamou ali como Levi, como Pedro, pessoas que abandonaram tudo e sentiram prazer em estar na presença do Senhor. Zaqueu conseguiu entender quando Jesus entrou na casa dele e falou: é por isso, é porque quando Jesus está na casa, tudo muda, tudo é transformado, tudo é abençoado. Aleluia, Jesus. Hoje Jesus quer entrar na tua casa. Oh, glória a Deus. Mas para que Jesus entre na tua casa, é necessário descer. Irmãos, para Jesus entrar na nossa casa é necessário nós descer. Descer na tua presença, descer na olaria do Senhor, para que ele possa entrar e fazer morada. Naquele dia, a vida de Zaqueu foi transformada, e ele viu que valia mais estar com o Senhor do que ter riqueza, do que ter fama e não ser feliz na presença do Senhor. Podemos não ter nada, irmãos, podemos não ter uma casa boa, podemos, o povo do mundo às vezes não entende, mas por que o crente é tão feliz, irmão? Às vezes o povo do mundo não consegue entender o porquê daquele irmão, aquela irmãzinha que às vezes não tem nada, né? Vai na igreja de ônibus, vai de carona, vai de engenharia de dedo, mas sempre com um sorriso no rosto. Né? E esse sorriso, irmãos, essa alegria que nós sentimos, pessoas que às vezes com tanto dinheiro, você nem imagina a tristeza do coração que tem. Verdade. Porque elas se amparam no seu dinheiro, se amparam na sua fortuna, e isso não leva a nada, só leva ao fundo do poço. Mas o que Jesus nos proporciona em estar na sua presença é algo que o mundo lá fora não conhece, só conhece quem está na presença do Senhor. Só conhece quem deixou Jesus entrar no coração e fazer morada. Essa alegria, esse desejo de ver o Senhor como Ele é. O que despertou em Zaqueu foi ver Jesus, ver quem é Ele. Isso é o que nos faz estar na presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, Zaqueu sentiu desejo de conhecer quem era esse Jesus. Que esse desejo permaneça sempre no nosso coração. Sim, meu Deus. Porque um dia nós o veremos como Glória a Ele é. Deus. Hoje Ele está aqui, prometeu estar conosco todos os dias. É Jesus. Talvez nós não vemos, mas pelo Espírito Santo nós sentimos que Ele está conosco aqui nessa noite. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra possa penetrar dentro do teu coração. E que você possa entender que é melhor estar com Jesus, que é melhor ter Jesus dentro da nossa casa, porque aí sim nós iremos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe a tua vida. O horário não permite mais. A igreja pode se colocar de pé um instante Glória a só. Deus. Se coloca de pé só um instante, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fecha seus olhos, diga comigo: meu Deus.